Você vai gravar. Mas eu vou olhando pra lá ou olho pra você? Só que se tu, por exemplo, se tu quiser falar alguma coisa que é direcionada ao público, tu pensa neles. Não parece, mas eu sou super tímida na câmera, viu? Eu juro. Mas acho que é por isso que eu gosto desse formato, porque tipo, é mais um bate-papo mesmo. O resto eu faço na edição. Tá ótimo. Vai cortar um monte, porque eu erro bastante. Não, mas aqui muito. Aqui não tem erro. Não, Eu gostaria que tu se apresentasse, né? Quem tu é? Eu me chamo Késia, sou daqui da Bahia, né, de Jequié, e eu estudo medicina atualmente na Argentina. Mas acho que Késia é mais do que isso, né? Késia é musicista, Késia é uma influenciadora digital. Como é que fala no teu nicho ali de influência? Bom, tem vários nomes, né? Mas atualmente eu me considero mais uma missionária virtual, missionária digital, né? Por aí, chique. Porque eu uso mais a internet para falar sobre aquilo que eu creio, né? Então eu penso por esse caminho, uma evangelista, né? Por aí, nesse caminho. Evoluiu, né? Massa essa questão do digital, porque antes acho que eu também fui missionário, então antes a gente tinha que, às vezes para você ser considerado um missionário, você teria que deixar seu lar, sua casa e sair batendo porta ou qualquer coisa desse sentido. Mas hoje você também consegue atingir e influenciar pessoas da mesma forma, até mais eficiente, né? Eu acredito que seja mais eficiente, porque você está no seu conforto, a pessoa também está no conforto dela, você entra na casa dela sem meio que pedir licença. E ela consegue ouvir o que você está falando. Então eu acho super interessante. E por isso eu acho que, por esses motivos, como eu estava te falando antes, eu te convidei, né? Porque você é uma mulher que estuda fora medicina e ainda tem esse vínculo muito forte com a religião. Sim. Então, como a gente fala sobre ansiedade, eu queria primeiro saber, quando tu escuta ansiedade, o que é essa palavra para tu? Como é que é o impacto disso? Bom, atualmente, quando eu escuto sobre ansiedade, vem muitas lembranças na minha mente, principalmente dos momentos mais difíceis para mim durante a minha faculdade, que quando eu não conseguia dormir, acordava no meio da noite, assim, então com muita ansiedade, com muito medo das coisas darem errado, e sempre me lembra dessa situação. Toda vez que falo sobre ansiedade, sempre me leva a esses momentos, né? Aos momentos de pré-prova, pré-avaliação, né? Eram os momentos que eu mais sentia, assim, esse nervosismo, medo de falhar, e pensando o que pode acontecer. Então, sempre vinha muitos pensamentos, que dizem, né, pensamentos acelerados na minha mente, e aí eu sempre vou para essa imagem, sempre volta para aquele momento, né, quando eu escuto sobre ansiedade, me lembro dos meus. Mas esse, tipo, tu acha que a ansiedade começou contigo na faculdade ou antes? Eu não sei dizer exatamente, porque eu nunca parei para analisar exatamente, mas eu sei quais momentos eu senti mais. Pode ser que durante a minha vida eu tenha tido, mas não tenha percebido, ou tenha sido em níveis menores, porque eu estava no ensino médio, eu não me sentia tão pressionada assim, eu tinha outros objetivos na minha mente, então para mim estava tudo tranquilo. Mas quando eu fui colocada na faculdade, num ambiente universitário, eu percebi a exigência daquele local e começou a vir muita insegurança. E aí foi que, do nada, eu percebi que eu tinha muita ansiedade. Mas tu acha que essa pressão foi mais do ambiente escolar ali ou da família em si? Porque assim, é medicina, né? Todo mundo pensa médico é médico. Não, no meu caso, na verdade, não. Porque a minha família, apesar de me dar muito suporte em relação à minha escolha da faculdade e do meu curso, eles sempre me apoiavam para estar mais perto deles do que longe. Né? Sempre falavam, se você não quiser, tudo bem, pode vir aqui e fazer outra coisa. Então eu nunca tive essa pressão dentro de casa, dentro da família, sobre a minha escolha. Mas sim, era eu comigo mesma, né? A minha escolha em relação ao meu futuro.
Então, meu pai, ele tem outro ramo, minha mãe também, eles seguem outro ramo. Então, eles queriam mais que eu seguisse o mesmo caminho que eles, que não tem nada a ver com saúde. Então, nunca senti essa pressão dentro de casa em relação à faculdade em si. Chique. Porque, mas, por exemplo, como é uma pessoa que estuda saúde, lidar com um problema que é psíquico, né? Tipo, e que afeta fisicamente, né? Que acaba agravando alguns quadros na questão da saúde física. Sim. Geralmente a gente que estuda na área da saúde faz tudo, menos cuidar da saúde. A gente perde noite, se alimenta mal, bebe pouca água, às vezes não faz tanto exercício, claro que não generalizando, né? Mas a maioria, sim, vai com todas as ganas para estudar e esquece de cuidar de si. E é muito importante cuidar de si para a gente ter uma sanidade mental, né? A gente ter uma mente sã para poder cuidar do próximo. E nessa hora a gente esquece, que é só fazer o que tem que fazer. E depois, quando vem o resultado dos sintomas, rebote, né? Exatamente, aí a gente começa a se preocupar, começa a pensar e aí já está uma confusão, porque não tem esse costume de estar colocando no seu dia a dia o autocuidado, né? Então, para regularizar isso aí, fica mais complicado, mas vai ter que vir alguma hora. Eu acho que o nosso protocolo, como foi o caso, né? A gente pensou justamente nessa dificuldade do autocuidado. Então, nós seguimos essa linha de respiração, aí nutrição, depois esporte ou atividade física. Pessoa que justamente porque a pessoa tem dificuldade de estabelecer uma rotina de autocuidado. Sim. E, por exemplo, hoje se tu fosse começar a faculdade de novo, se tu já tá em, acho, quase o último semestre, né? Eu tô no 5º ano. 5º ano, que são quantos anos lá? Lá são 7. Eita. A minha são 7. Ixi. Tá mais perto do que longe. Tá mais perto do que longe. Mas tu faz alguma coisa que hoje tu faz alguma coisa que no começo tu não fazia? Sim, hoje eu faço. Hoje eu sou mais envolvida com a música. Eu estudo música desde pequena, mas depois de certos momentos assim, da minha vida que eu tive com ansiedade intensa, eu tive um momento de pausa que eu pude ter mais tempo para me envolver com a música. Isso me ajudou muito. Tá tendo um hobby, né? Pensar em outra coisa, se distrair. E a música também é disciplina, mexe com a mente, né? Então distrai bastante e tira o foco daquilo ali que está te preocupando. Então hoje eu tiro mais tempo para música, para estudar. E também eu faço agricultura. Lá a faculdade tem uma terrinha que os alunos podem pedir para estar fazendo uma hortinha, então de vez em quando eu vou lá, uma vez por semana, para fazer uma hortinha junto com minha prima, a gente trabalha bastante ali. Foi uma das coisas que aconteceu também durante a faculdade, que eu aprendi, né, a mexer com horta, e é uma coisa que eu gosto muito. Eu estava lendo uma matéria que esse contato com a terra e com a natureza em si, ele nos equilibra hormonalmente. Sim. Né, e até tem alguma coisa no Japão, na China, que você tem que tomar um banho de floresta às vezes. Então você faz uma caminhada, faz um hike, uma trilha, e você tem volta ali às suas origens, de certa forma, né? Eu até acho que tem uma conexão muito divina com isso. Sim, a agricultura, mexer com a agricultura é muito bom porque ajuda nas nossas faculdades sociais, mentais, espirituais, físicas, né? Então, tá tudo englobado ali, é a origem, né? O mundo foi criado no jardim, né? Foi criado no jardim e Deus criou a gente para estar mexendo com a terra também. Então, a gente tem a conexão com o Criador, né, nesse momento com as nossas origens, né, como você falou. E eu acho interessante, por exemplo, como foi pra tu, que aí a gente entra naquela coisa, né? Você é uma pessoa que estuda a área da saúde, é uma missionária, de certa forma, e teve um problema que hoje é associado muito, infelizmente, com a falta de Deus ou a falta de fé. Como é que foi lidar com isso, ter esse conflito de ciência, religião e o psique da situação? É complicado, porque tem pessoas realmente dentro
da área espiritual, da área da religião, né, que pensam que tem a ver com a falta de Deus. Na verdade, para mim, o momento que eu tive o ápice da minha ansiedade dentro da faculdade foi o momento que eu estava mais próxima de Deus. O momento que eu mais estava trabalhando e que eu me sentia realmente mais próxima em sentido de conexão com Deus. Mas é aquela questão, é uma coisa que não está muito ligada à outra, né? Então, é uma enfermidade, é uma doença, não deixa de ser uma coisa para ser tratada. Então, foi naquele momento que eu percebi que eu precisava tratar a situação. Então, a gente usa as ferramentas espirituais como um apoio para melhorar também a nossa psique, né? Nosso psicológico. Mas não que a falta dele necessariamente está atrelada a todas as causas da ansiedade, né? Pode ser que seja um fator também que prejudique a falta, mas não que esteja totalmente ligado, né? Então, a gente usa a espiritualidade como um bônus, mas também é necessário cuidar da nossa saúde com profissionais, né? Deus deixou para isso, né? Eu acho que quando eu penso nesse fator assim, saúde e religião, eu penso muito em Jó, né? Porque Jó, ele sofreu bastante lá e não é que ele estava afastado, pelo contrário, como você falou, ele estava mais próximo, mas eu acho que foi necessário. Eu acredito que todos nós passamos por momentos necessários. Como você está na área de saúde, eu acredito que no futuro, como agora também, são oportunidades de que aquilo que a gente aprende, né, vivenciando, seja uma força, uma arma, eu posso dizer assim, que ajude outras pessoas, como para mim está sendo, né? Porque eu acredito que eu tenho uma proximidade muito, muito com Deus e não vou a Deus não, irmão. Deus, ele me deu a oportunidade de ter inteligência, de buscar um programa que ajudasse. Com certeza. Ele me deu a força necessária para suportar aquele momento da melhor forma possível, porque eu acredito que se não tivesse ele ali, a gente poderia ali estar se perdendo não só na questão mental, mas em outros sentidos, porque eu acho que na questão, principalmente da ansiedade, você pode gerar até um hiperfoco religioso. Sim. Que a pessoa pode virar digamos ali, um extremista, uma Sim. pessoa que vai estar lá se autoflagelando, como é historicamente conhecido. Ou a pessoa, ela pode desenvolver uma disfunção e levar a um vício, uma compulsividade. Os extremos, né? São perigosos. Então, eu acredito que você ter esse equilíbrio, né, ou para mim, ou para tu ter esse equilíbrio e ter essa proximidade mais religiosa, conseguiu, dar a calmaria que era necessária para a gente conseguir buscar meios e ter recursos ali para tomar outros tipos de atitude. Então, eu acho que na questão, principalmente hoje, a gente vê tantos casos no Brasil, né, de pessoas que sofrem com problemas psicológicos. Eu acho que essa questão de entrar em ciência e religião é coisa que pessoa que não tem o que fazer mesmo, que deveria estar buscando se informar mais, né, para que conseguisse tomar uma atitude melhor. Sim, eu penso assim que Deus, ele capacita as pessoas, né? Ele coloca os profissionais, o médico, o psicólogo, o enfermeiro, o fisioterapeuta, ele dá a capacidade, dá o conhecimento, né, as ferramentas para uns auxiliarem os outros, e não só os da saúde, existem tantas outras profissões também que são necessárias para estar dando esse suporte, né, na nossa saúde física, mental, espiritual, social, o que quer que seja. Deus, ele capacita todos nós, né, para estar fazendo esse trabalho por ele, né, porque a gente não pode esperar ele descer aqui e fazer alguma coisa, nós somos os instrumentos dele, né, então ele age através das pessoas, por isso que é importante a gente dar ouvidos também aos profissionais como algo importante, né, a gente usa aquilo que Deus nos deu, que é a sua palavra, e a nossa comunhão individual com ele, mas também as ferramentas através dos profissionais, é muito importante. E por exemplo, tu fala de usar os profissionais como ferramentas, né? E eu acho que o profissional, principalmente da saúde, ele quer ser uma ferramenta útil, né? Principalmente na mão de Deus, né? Que eu acho que
engraçado que na medicina é onde se vê mais milagres, né, acontecendo. É verdade. Porque, tipo, eu acho que vai ter coisa que o médico vai olhar assim e falar, não é possível isso aqui acontecer. A ciência não explica. Mas, tipo, e as pessoas que têm resistência em aceitar isso? Eu sempre lembro daquela parábola, né? Acho que da parábola, mas uma historinha que conta que o cara tava lá no meio do mar pedindo ajuda, passou um pescador de barquinho, passou um cara de lancha, passou um cara num cargueiro, e todo mundo ofereceu ajuda, mas ele disse que Deus iria buscar ele, né? Mas como é... Porque eu acredito também que tem gente que tá passando lá por uma crise, tá passando por dificuldade dentro e fora da igreja, e tá esperando um milagre, né, acontecer, mas não tem coragem, não tem força, não sei o que, de chegar lá e falar assim, não, tô precisando de ajuda mesmo aqui. Bom, se eu olho como uma pessoa que é amiga da pessoa, né, que está passando por essa situação, a gente tem que dar o suporte naquilo que a gente pode e naquilo que ela aceita, né, perguntar o que eu posso ajudar. Mas se é a pessoa individual que está fazendo esse questionamento, como é que eu posso fazer, sendo que eu tenho essa resistência contra tudo, é tentar entender sobre a própria mudança, né? Tentar entender como ela quer fazer para poder ter essa mudança, porque tem que ter a mente aberta para poder fazer isso acontecer. Quando você está muito resistente, você se impede de estar crescendo, né? Então, é bom ouvir as pessoas que estão ao seu lado. Então, por exemplo, se é um amigo meu que está passando por uma situação, ela pode estar resistente, por exemplo, para ouvir um psicólogo ou uma pessoa especialista na situação, mas eu posso ajudar ela em fazer companhia para ela, né? Trazer algo para ela, né? No mínimo detalhe, para poder isso abrir caminho para as outras coisas acontecerem, né? Bom, eu acho que é até difícil, né? Porque são várias situações. Eu acredito que no teu ambiente escolar, por exemplo, tu conseguiu perceber que tinha outras pessoas na mesma situação que tu? Como foi? Sim, na verdade é algo muito comum acontecer isso. Às vezes a gente não percebe, para falar a verdade. Eu não sabia assim muito sobre os outros porque a gente está num ambiente que esconde muito, sabe? Então eu não sei como é que meu colega está, mas eu escutei que talvez ele não esteja bem. Mas uma coisa que eu sei é que a maioria faz terapia e toma muito remédio. Isso eu sei que acontece muito. Às vezes automedicação também, que não é o ideal, né? Mas sempre está tentando buscar uma maneira de sanar isso aí, essas sensações, né? De ansiedade, de medo, de pressão, sabe? Porque é constante no nosso ambiente estudantil, né? E a maioria dos estudantes que estão ali, pelo menos no âmbito que eu tô, eles passam por alguma situação dessa, né? Às vezes a gente não sabe porque eles mascaram, né? A gente não fica mostrando o tempo todo também nossas fragilidades, né? Mas eu sei que é constante. E aí tem aquilo, né? Da automedicação acontece, mas pelo menos na minha faculdade eles disponibilizam também psicólogos pra gente de maneira gratuita. Eu não utilizo das ferramentas deles porque eu prefiro em português. Mas tem sempre em mãos, né? Eu também estudo numa faculdade que é cristã, então isso ajuda bastante, né? Tem muitas atividades extracurriculares, né? Que envolve missão, envolve espiritualidade, então isso ajuda muito também a estar distraindo a mente de nós estudantes, né? Como eu falei, a questão da horta também é uma coisa que é disponibilizada pela faculdade, então são coisas que a universidade percebeu que é importante, né? Tá trazendo para nós estudantes e com certeza também os profissionais. Agora, tipo, tu teria algum conselho, por exemplo, vai falar agora de situações. Sim. A pessoa tá se preparando para o Enem e, tipo, que eu acho que é uma coisa muito comum. Então a pessoa tá se preparando para o Enem e tá lá em crise. Eu acho que tu faria o quê? Qual conselho tu daria para essa pessoa? Bom, o conselho que eu daria é priorizar o sono, o descanso, né? Priorizar o descanso, a boa alimentação,
tomar um sol, é importante, tomar um ar puro. Né? Eu costumo dizer que nós temos 8 remédios naturais, 8 remédios que estão na natureza, né? Que é o sol, o ar puro, a água, o exercício físico, a temperança, que é o equilíbrio, né? Não exagerar em nada, a confiança em Deus. São 8. Tá faltando um. Tá faltando 2. Calma. Sol. Ai, gente. Relaxa. Calma. Eu sei, são 8 remédios naturais. O sol. Mas eu acho que faltou alimentação, não? Calma, tá junto, eu vou pesquisar. Dá um corte nisso aí, viu? Não, demorou. O vizinho vai me matar, que eu tô esquecendo dos 8 remédios naturais. Que tua mãe? Que ela também fala isso. Calma. Descanso, É verdade, tem alimentação, você tá sabendo mais que eu. É porque eu botei dentro da temperança. É isso mesmo, vai. Os 8 remédios naturais. Sim, eu costumo dizer que a gente tem 8 remédios naturais que estão aí na natureza, que é luz solar, água, ar puro, exercício físico, o descanso, a alimentação saudável, a temperança, né, que é o equilíbrio, não exagerar em nada, e a confiança em Deus. Tudo está na natureza, a gente não gasta nada para isso, mas é importante para manter a gente de maneira saudável, né, o bem-estar. Então, quando a gente busca fazer pelo menos um pouquinho de cada um deles, a gente consegue equilibrar melhor as nossas necessidades. E para se preparar para uma prova, que eu sei que para mim tem sido batalhas nesse nível aí também, é importante a gente priorizar isso aí, né? Nossa sanidade mental, nossa saúde mental, e usando, né, os remédios que a natureza, que Deus deu pra gente também, né? Primeiramente, depois, se caso necessário, a gente buscar também um auxílio da farmacologia, né? Nos medicamentos, que também não tem problema nenhum, existem necessidades. E para a pessoa que está lá no teu nível, mas tipo, tá lá no meio da faculdade, às vezes não tem o mesmo suporte que você teve, não sabe o que fazer, mas está com vergonha de se expor, né? Tem medo de se expor. Tipo, tu teria algum conselho para essa pessoa? Sim. Tem o programa Respire. Pô, que chique, hein? Gostei de ver, essa me surpreendeu. Pô, mas eu acho interessante, né? Tipo, qual foi a tua impressão quando tu viu o programa, a estrutura do programa? Fala. Eu achei interessante e importante, porque a ansiedade está na vida de todo mundo. E é uma coisa assim que as pessoas têm vergonha às vezes de falar, sabe? Eu imagino, por exemplo, falando do meu pai. Eu nunca vi meu pai falando sobre ansiedade, mas eu tenho certeza que ele tem. Porque o trabalho exige isso, exige muito foco, muita perseverança ali, e a pressão, né? Uma família que está sendo sustentada, uma equipe que está sendo liderada. Então, ele não fala sobre isso, mas eu sei que ele deve ter muita ansiedade também, eu imagino. Medos, né? Exatamente. E eu acho que encaixa justamente para essas pessoas também que não falam sobre isso e podem cuidar dentro do seu lar, dentro do seu ambiente, sem precisar expor, né? Então é importante ter esse tipo de programa, esse tipo de acesso online com essas ferramentas para que haja esse desenvolvimento dentro do seu ambiente confortável, dentro do seu ambiente seguro. Eu fico muito feliz quando eu penso em Respire, porque eu falo, né? Foi o pior momento da minha vida até hoje. Espero não passar por um momento tão drástico quanto aquele. Uhum. Porque eu estava trabalhando demais. Uhum. Ela estava em casa jogada mesmo. A gente não sabia o que fazer, ela não sabia o que fazer. Então foi um momento desesperador. Tipo, a pessoa... Como é que você sabe que a pessoa... Se você chega em casa, ela tá morta, e aí? É uma responsabilidade gigantesca. Verdade. E eu trabalhava muito, muito, muito para justamente se recuperar. A gente tinha uma empresa, a gente quebrou. E eu ia para os Estados Unidos, não fui, fiquei. E então, nessa loucura toda, a gente conseguiu de limões, né, fazer uma limonada e que está compartilhando para todo mundo. Mas eu penso muito nessa questão, né, do impacto que gera ansiedade dentro do círculo familiar. Então eu acredito que a gente, quando
a gente fala de Respira, eu estou procurando uma mudança não só para a pessoa que passa pelo tratamento, mas é uma cadeia, né, que eu acredito que você viu isso, né, que como você falou, né, quando você passou pela situação, acho que toda a tua família faz. Sim. Né? E quando logo depois de um ano de empresa da Better, que eu estabilizei, né? Meu corpo, ele parou. Acho que, não sei se tu viu, a gente foi lá para Salvador, minha família toda me fechou, porque eu também dei um burnout. Eu entrei em parafusão assim, e aí eu tive todo esse suporte da família, de vocês também, né? Que entenderam a minha situação e todo mundo fez assim comigo. E para dar esse suporte. Então, é uma coisa que envolve todo mundo. E tipo, às vezes eu acredito que às vezes a pessoa que está com ansiedade, ela esquece que tem outras pessoas ao redor ali que também são impactadas. E que caso não seja tratado da melhor maneira, as pessoas elas começam a gerar ansiedade também. Sim, isso que você falou é verdade, porque esse último mês eu tive uma prova também muito importante e eu sempre fico assim, antes de prova, porque na minha faculdade as provas são orais, então para mim me gera ansiedade muito grande e eu fico muito preocupada e às vezes eu não consigo comer, não consigo dormir, não consigo fazer nada se não estudar, porque eu fico muito preocupada. E eu comentei só com os meus pais, olha, tal dia eu vou fazer uma prova e 2 dias depois eu vou para casa. É isso, porque terminava a prova eu ia ficar de férias. E aí, eu na prova, minha mãe mandando mensagem, e aí, como é que tá as coisas? Vou entrar na estante. Quando eu terminei a prova, fui falar com os meus pais, aí minha mãe falou assim, você não sabe, seu pai passou aqui o dia inteiro, agoniado, ansioso, querendo saber como foi sua prova, porque ele estava aqui preocupado, querendo saber se ia dar certo, preocupado por você, saber que você também estava ansiosa, e a gente estava aqui orando por você, ele mandou mensagem tipo, de manhã cedo, orando para mim no áudio, assim, que ele estava muito preocupado, e eu senti aquela força deles e percebi que eles também sentem junto comigo, né? E é exatamente isso que você falou, né? A família sente junto com a gente. E quando a gente tem um processo de recuperação e de cura, a família se cura também junto, né? Então não é algo individual, é algo que se prolifera. Se prolifera. Eu acho que por isso que você não fala só do programa Respire. Sim. Mas você tem essa quantidade de informação, tipo, a família consegue dar um suporte maior. Por exemplo, eu acho que hoje com isso, eu não sei quantas pessoas vão ver, né? Mas eu acredito que uma coisa que a internet ela possibilita que as pessoas certas vejam o conteúdo necessário, né? Então, que a história, né? Mesmo que não seja tudo que passou, eu acho que é impossível você conseguir falar tudo que passou, né? É assim como eu não consigo falar tudo, mas os detalhes, aquelas partes que tocam, elas chegam no coração das pessoas e as pessoas, eu acho que eu tô passando uma situação semelhante, ou tem um amigo que tá passando, ou uma prima, um tio que tá passando uma situação semelhante, e eu acho que eu consigo ajudá-lo dessa forma aqui. Cada um conta, eu acho que toda a história que a gente conta, às vezes não tem a intenção. A gente pode ter uma intenção, mas ela vai ter a reação, a gente não consegue saber qual a reação vai ter. É verdade. Mas vai chegar para quem precisa ser isso que é interessante, né? Isso que é interessante. Quem vai receber a mensagem. Mas, Kézia, a gente já vai encerrar por aqui. Eu queria que você deixasse, né, caso você queira, seus contatos em mídias sociais. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram como @KessDM e lá você vai encontrar algumas mensagens de conforto para o coração, se você estiver buscando. TikTok estourado. TikTok estourado. Não, e fora isso que eu vejo lá as histórias na hortinha, dele vlog, rolezinho. Acho que é um cachorro agora tem, né? Tem 2. Tá aqui no Brasil até quando? Eu vou ficar mais uns 20 dias. Tá diferente. Mas você prefere o inverno do Brasil ou o inverno da Argentina? O inverno do Brasil. O inverno e o calor do Brasil, porque lá o calor também é extremo. Lá é tudo extremo. Deve ser chato pra caramba, né?
Ah, louco. Não dá pra falar mal ainda não, que eu ainda tô morando lá. Não, tem mais de 2 anos ainda. Ou 2 anos ou 2 anos e meio? Não, na verdade eu volto pra cá ano que vem, porque eu vou pro internato. O internato eu posso fazer no Brasil. Ah, e aí... Mas ainda tem aquela questão de prova que tem que fazer. Mas o internato eu posso fazer no Brasil normal, mas aí quando terminar eu tenho que fazer revalida. É outro BO, né? Deixa pra próximo. A eu do futuro. Ah, mas é isso. Eu aprendi isso aí, sabia? Não, isso aí. Tem que, tipo... Eu juro, eu aprendi isso aí. Quando eu vi essa tal da eu do futuro, eu falei, cara, eu vou começar a usar isso na minha vida, porque isso vai me ajudar muito. E toda vez que vem um problema muito grande pra mim, eu falo assim, vou deixar pra minha eu do futuro. Segunda-feira eu vou pensar nisso. Hoje não. Aí, Chique hoje demais. eu vou viver o dia de hoje, aí tal dia eu programei pra esse dia eu começar a me preocupar com o problema depois. Excelente, eu do futuro, amei isso é muito bom. Aí depois quando chega na eu do futuro, aí que eu resolvo depois. Só não pode procrastinar, exatamente. Né? Porque... Tem que marcar o dia que você vai começar a pensar sobre o problema. Porque não dá pra também abraçar tudo. Vai resolver hoje? Não vai. Então, marca o dia que você vai começar a resolver sobre ele. É isso. É porque também quem é ansioso tende a procrastinar muitas exatamente. coisas, né? E eu acho que isso virou uma bola de neve também. Tem que marcar a datinha. Não pode deixar sem marcar, não. Fechado. Muito obrigado. Valeu. Foi um prazer. Eu acho que foi gostosinho, né? Foi nesse clima gostoso. Tem um papo assim massa. Valeu. Mas muito obrigado. Valeu, pessoal.